Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma aula da nossa playlist de frações. Vamos seguir nossos estudos resolvendo alguns exercícios de multiplicação de frações e depois entrar no nosso assunto de divisão de frações, que também não é complicado, é tão acessível quanto o de multiplicação de frações. Tá bom? Então, vamos lá. Para a gente iniciar já então a aula de hoje, já vamos iniciar praticando multiplicação de frações. Caso tu não lembre, volta uma aula que tu vai ver aqui nessa aula anterior que a gente resolveu a teoria. Caso tu lembre e queira tentar fazer, dá uma pausa no vídeo, se não, vem comigo aqui que eu vou resolver contigo. Olha aqui, ó, no item A. Deixa eu fazer aqui, ó, só para a gente ter maior. 2/3 vezes 5/7. O que a gente tem que fazer na multiplicação de frações? Multiplica os de cima, os numeradores, multiplica os denominadores separadamente. Então, o que a gente vai ter de solução? 2 vezes 5, 3 vezes 7, isso aqui vai dar 10 sobre 21. Vamos olhar o item B. 6 divididos por 11 avos vezes 9 quintos. O que a gente vai ter, ó? 6 vezes 9, 11 vezes 5. Então, 6 vezes 9, 54. 11 vezes 5, 55. E no item C, 13 quintos vezes 7 meios. Então, a gente vai ter o que, ó? 13 vezes 7, 5 vezes 2. Então, 13 vezes 7, 91. E 5 vezes 2 é 10. Tá bom? Não tem muito mistério esses exercícios, é basicamente aquilo que a gente viu na nossa aula anterior. E para complementar, vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem alguns exercícios de contextualização, que é quando a gente envolve um contexto de multiplicação de frações. Vamos resolver esses 3 exercícios aqui para a gente tentar entender um pouco melhor como funcionam esses contextos? Vem comigo então. No item 1, eu vou resolver um de cada vez. Se um pote contém 3 quartos de quilograma de achocolatado, quantos quilogramas de achocolatado teria em 8 potes iguais a esse? Então quer dizer o seguinte, ó, a gente tem 8 potes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Concorda comigo que não seria mais fácil, em vez de somar 3 quartos em cada pote, não seria muito mais fácil a gente fazer 8, já que eles são todos iguais, então 8 vezes 3 quartos? E lembra quando eu tenho um número multiplicado por uma fração, a mesma coisa que tem o número 1 aqui? Então aqui fica 8 vezes 3, 1 vezes 4, 8 vezes 3, 24. 1 vezes 4, 4. E 24 dividido por 4 é 6. Então, quantos quilogramas de achocolatado a gente teria em 8 potes iguais a esse? 6 quilogramas. Bem importante sempre a unidade. Vamos fazer o item 2? No item 2 diz o seguinte, ó. Na despensa de sua casa, Maria percebeu que possuía 4 pacotes, vamos botar os dados aqui, ó, pacotes de meio quilo de arroz. Então, meio quilograma. E 6 pacotes de 1/4 de quilograma de macarrão. O que estava em maior quantidade? Vamos calcular aqui, ó. São 4 pacotes de meio quilo. Isso é a mesma coisa que 4 dividido por 2, que dá 2 quilogramas. E aqui eu tenho 6 pacotes de 1/4 de quilograma. Então aqui é 6 divididos por 4, e 6 divididos por 4 é a mesma coisa que 1,5 quilogramas. Então a gente tem em maior quantidade o quê? A gente tem em maior quantidade os 4 pacotes de arroz. Então a pergunta é, o que estava em maior quantidade? O arroz.
porque o arroz tem 2 kg. Tá bom? Vamos fazer agora o exercício 3. O exercício 3 diz o seguinte, ó. Em uma sala, 2/3 dos alunos são meninas. Entre as meninas, 3/4 possuem cabelo castanho. Que fração dos alunos da sala possui cabelo castanho? Como aqui a gente não tem as informações dos meninos, a gente vai supor tudo em função das meninas. Então, o que a gente sabe? 2/3 das meninas, 2/3 dos alunos são meninas. E 3/4 dessas meninas possuem cabelo castanho. Então, daqui a gente consegue ver que isso aqui dá 2 vezes 3 dá 6. Aqui eu tenho 4 vezes 3, que dá 12. Isso aqui é a mesma coisa que 1/2. Então, quer dizer o quê? Que metade das meninas possui cabelo castanho. Mas quanto essa metade? Se a gente sabe que 2/3 são meninas, então olha aqui comigo. Se 2/3 são meninas, metade a gente vai descobrir que vai ser 2 divididos por 6, que é 1/3. Então, exatamente 1/3 do total das meninas possuem cabelo castanho. Tá bom? E daí, finalizamos esses exercícios. Entrando agora no assunto de divisão de frações, vamos entender como que a gente faz essas divisões. Então, a divisão de frações, né, ela segue uma regra, que é muito parecida com a divisão entre dois números inteiros, mas a gente precisa cuidar bastante, tá? Então, para realizar a divisão de duas frações, a gente segue uma regra que diz o quê? A gente mantém a primeira fração exatamente como ela está e multiplica pela segunda fração, ou pela fração que está embaixo, multiplica pela segunda invertida, tá? Uma coisa aqui, ó, toma muito cuidado com o sinal, vivente, tá? Ó, toma muito cuidado com o sinal, cara. Não te confunde. Então, vamos lá. Nosso mantra para divisão de frações. Mantém a primeira, multiplica pela segunda invertida. Mantém a primeira, multiplica pela segunda invertida. Mantém a primeira, multiplica pela segunda invertida. Não te esquece disso. Então, dá uma olhada aqui nesses exemplos, ó. A gente tem as duas possibilidades de escrita aqui de frações que a gente viu lá nas nossas primeiras aulas. Outra, como são as formas de escrever uma fração. Então, olha aqui nessa primeira, ó. Eu estou dividindo 3/5 por 7/3. Mantemos a primeira e multiplicamos pela segunda invertida. Se aqui é 7/3, eu boto 3/7 aqui. 3 vezes 3, 5 vezes 7, 3 vezes 3 é 9, 5 vezes 7, 35. Olha essa segunda forma de escrever, ó. 10/5 divididos por 2/8. Mantemos a primeira e multiplicamos pela segunda invertida. Então, se é 2/3, fica 8/2. Então, fica 10 vezes 8, 5 vezes 2, 10 vezes 8, 80, 5 vezes 2, 10. 80 dividido por 10 é 8. Então, para a gente não ter dúvidas, vamos praticar, vamos fazer esse exercício. Caso tu queira tentar sem olhar como faz o passo a passo, tenta tu aí, se não, acompanha aqui comigo que eu vou fazer detalhadamente como resolve cada um deles, tá bom? Então vem comigo aqui, ó. No item A, mantemos a primeira e multiplicamos pela segunda invertida. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 4, 24. Segunda, mantemos a primeira e multiplicamos pela segunda invertida. Então aqui fica 4/6. Eu posso dividir por 2 em cima e embaixo, fica 2/3. Olha aqui, ó, cuida do sinal, rapaziada. Mantemos a primeira e multiplicamos, eu vou abrir um parêntese só para a gente não se confundir o sinal, pela segunda invertida. Isso aqui vai dar 8 sobre menos 3, ou a gente pode simplesmente escrever menos 8/3. Tá bom?
Olha esse símbolo aqui, ó. Mesma coisa dos outros, só que uma outra simbologia. O que a gente vai fazer? Mantemos a primeira e multiplicamos pela segunda invertida. Então, isso aqui vai dar exatamente 60 sobre 6, que é igual a 10. Tá bom? Então, toma cuidado com o sinal, sempre cuida tudo que tu estiver estudando aqui. Vamos voltar lá para a nossa aula? Então, a gente também pode considerar a divisão de uma fração por um número natural. Então, uma coisa que tu tem que botar na tua mente, que tu tem que relembrar, é que todo número natural pode ser escrito sendo ele dividido por 1, como a gente já viu lá na multiplicação de frações. Então, por exemplo, 3, eu posso escrever como sendo 3 dividido por 1. Então, dessa forma, quando a gente for dividir um número natural por uma fração, a gente tem que manter em mente que esse número invisível, que existe esse número invisível no denominador. Olha aqui comigo, ó, um exemplo. Ó. 3 divididos por 3 quartos. 3 é a mesma coisa que 3 dividido por 1, então eu vou manter o primeiro e multiplicar pelo segundo invertido. 3 vezes 3, 9, 4 vezes 1, 4, 9 quartos. 5 quartos dividido por 5. Mantemos o primeiro, só que lembra que aqui, se não tem nada embaixo, é a mesma coisa que o 1. Então, isso aqui vai virar 1 quinto. Então, 5 vezes 1, 5, 4 vezes 5, 20. 5 sobre 20, posso dividir por 5 embaixo, vai dar 1 quarto. Tá? Tenta fazer isso aqui, onde tem só o número, bota 1 dividido por 1 aqui e aqui dividido por 1. Porque se caso tu não tenha entendido, vai ficar bem claro para ti daí, tá bom? Como a gente fez em aula, dá uma olhada no teu caderno. E além disso, a gente também pode fazer a divisão de várias frações. Como a gente fez a multiplicação de várias frações, a gente também pode fazer a divisão de várias frações. Como que a gente faz isso? A gente mantém a primeira fração e multiplica por todas as outras subsequentes invertidas. Olha aqui, ó. 3 quartos vezes, invertemos essa, 7 quintos, vezes 5 quartos. E agora a gente faz o nosso sistema que a gente aprendeu lá na multiplicação de frações. 3 vezes 7 vezes 5, numerador. 4 vezes 5 vezes 4, denominador. Isso vai dar 105 por 80, que eu posso simplificar. E a gente vai encontrar 21 sobre 16. Então, eu espero que tu tenha entendido o que a gente trabalhou hoje. Caso surja alguma dúvida, alguma coisa que não ficou claro, pode me escrever aqui nos comentários ou me mandar um e-mail, que eu te ajudo o mais rápido possível. Nos vemos na próxima aula. Tchau!